juntar aquilo ali o maior tempo possível para quê? Para despolarizar a doença. Que a doença é o quê? A ausência de elétron. Então, se eu vou despolarizar a doença, estou dizendo o seguinte, eu vou energizar, eu vou trazer de volta à vida aquela célula que está morrendo. Eu despolarizo o estímulo de memória, que é a mágoa, é a raiva, é a falta de perdão. Despolarizei isso. Mas ao mesmo tempo tem que polarizar o quê? A vida, a intensidade, o perdão, o amor. Não dá para despolarizar sem polarizar. Né? Então quando você despolariza estímulo de memória, você tem que depois polarizar alguma coisa. O que não pode ficar é o vácuo. Tá certo? Então, vamos lembrar de Jesus. Então se eu quero a cura, eu não posso continuar repetindo o que me levou à doença. É aquele cara que, puxa, eu quero parar de beber, aí tá bom. Aí o cara consegue, né, tirar a cirrose, não sei o que lá. Agora tá bom, vou comemorar, vou tomar 5 copinhos de pinga. Amigo, vai voltar a ficar doente. Esse é o problema da humanidade. A gente parece que não entende que na realidade isso é processual. Né? Com base nos escritos anteriores, minhas perguntas são, eu estou perguntando para vocês, você está procurando Jesus para se curar? Quando a gente fala Jesus, parece até que é um pouco piegas, mas não é não. Né? O exemplo de Jesus, parece que a gente ainda não entendeu. Quando a gente fala Jesus, né, Jesus era o representante da energia crística. Era Jesus o Cristo, não é Jesus Cristo. Né? Cristo vem da palavra latina Christó. Cristó é aquele que é jungido a. É a mesma raiz semântica do sânscrito, de Krishna. Krishna, Cristó, Cristo. É aquele que é jungido a Deus. Então, Jesus personifica o ser humano plenamente depurado, plenamente desenvolvido, a ponto de portar a energia crística. Aí você fala assim, então, nós temos essa capacidade, sim. Jesus deixa bem claro, tudo que faço podereis fazer e muito mais. Um dia também seremos governantes de um planeta, né? Quiçá de um sistema solar. Eu acho que é um pouquinho longe também, né? Talvez não seja aí nas próximas encarnações. Mas a gente um dia vai também comandar um planeta como Jesus. Porque no universo de Deus não tem ninguém que é especial. Todo mundo galga o mesmo caminho do desenvolvimento. Como diria Emmanuel, do átomo ao arcanjo, a questão é só desenvolvimento. Todos nós um dia vamos chegar no patamar de Jesus. Só que talvez ainda esteja um pouco distante, né? Porque Jesus, se você pegar ele enquanto espírito, ele é muito antes do Big Bang. Né? Pode botar aí, sei lá, 3 Big Bang para trás, talvez foi quando Jesus começou a sua caminhada de desenvolvimento espiritual. O Big Bang a ciência um dia vai entender que ele é apenas mais um ciclo na história de um dos universos que formaram bilhões de galáxias que a gente conhece, e cada galáxia tem o quê? Bilhões de sistemas solares. E cada sistema solar tem bilhões de quê? De planetas. É que a gente falou, quando você acha que é o cara, lembra que na realidade você pertence a um planetinha, como diria Carl Sagan, né? O pálido ponto azul, que está dentro de um sistema solar, e no caso o nosso sistema solar está dentro do esporão de Órion, né? Que é a nossa galáxia. E dentro da nossa galáxia tem bilhões de outros sistemas solares, com outros sóis, Sírios, né, Antaros, você tem N outros sóis muito mais desenvolvidos, né, onde a gente começa a ver que o nosso planetinha, pequenininho, cheio de dificuldade, é a nossa casa. Jesus foi claro, há muitas casas na morada de meu pai. Né? Então é a nossa moradinha, porque nós ainda precisamos estar nesse mundinho aqui, que é um mundo que nos comporta a nível de intervalo vibracional. Tá? Mas existem mundos muito mais evoluídos. Né? Se você pegar a estruturação dos mundos primitivos, expiações e provas, é o segundo. Saldo primitivo entre expiações e provas. Pô, regeneração. Né? Então você tem hoje vários espíritos que estavam já no final do processo de regeneração, que optam reencarnar no planeta Terra, que vai iniciar o processo de regeneração. Segundo Joana de Ângeles, até 2054, essa passagem definitiva para o mundo de regeneração deve ocorrer. Mas ninguém pode precisar, como está escrito na Gênese, né, lá orientado de Erasto a Kardec, em que momento isso vai acontecer. Porque depende de quê? De nós.
Depende da nossa evolução. Depende da nossa vontade de nos depurarmos. Depende da nossa vontade de fazer a reforma íntima. Então as pessoas ainda não entenderam que não adianta você trabalhar para o próximo, trabalhar em amor, se você não está fazendo a tua reforma íntima. Você está completamente equivocado. A coisa mais importante a ser feita é a tua transformação moral. Não adianta você estar fazendo N trabalho de caridade, ajudando pessoas, tal. Adianta isso aqui. O mais importante é você olhar para dentro de você e dizer, como é que eu posso manifestar Deus? Como diria aqui Mahatma Gandhi, se você não está vendo Deus no próximo, pode parar de procurar. Você não está entendendo o que é o processo. Atma Namastê. Deus que há em mim, saúda o Deus que há em você. Se eu entendo que há um Deus em você, eu não vou te desrespeitar. Porque na realidade eu estou desrespeitando o quê? A manifestação divina que você, às vezes, não consegue manifestar. Por quê? Você tem uma pedra ali, todo blocada, que é teu ego. Por isso é que Jesus dizia, não coloqueis, né, o candelabro debaixo do alqueire. O que é o alqueire nosso? É o ego. Então você não pode botar o candelabro, a luz, né, com um alqueire em cima. Que é exatamente isso. Então o que você tem que fazer? Tira o alqueire, tira o ego. A partir do momento que você começa a entender que o ego precisa ser estruturado numa fusão com a tua energia, você começa a entender o teu processo de reforma íntima. Isso é muito mais do que você simplesmente estar fazendo um trabalhinho aqui de caridade, outro ali, fazendo uma doação. Isso é importante? Claro que é importante. Mas isso não é o mais importante. O mais importante é o trabalho de reforma íntima. As pessoas ainda não entenderam. Não entenderam isso. Isso é fundamental. Por quê? Se a gente considerar tudo... voltando aqui às perguntas que eu não terminei. Você está procurando Jesus para se curar? O exemplo de Jesus? Puxa, deixaram, mas era Jesus. O que a gente cansa de ouvir é falar assim, olha só, eu não sou santo. Para, tu sabe o que é santo? Santo vem de santidade. A mesma raiz semântica que forma sanidade, que vem da palavra são. O que é uma pessoa sã? Que é uma pessoa que não manifesta o quê? Doença. Então o que é o santo? É aquele que não manifesta a doença. A doença maior vem de onde? Começa com E, termina com O e tem G no meio. É do ego. Então ou você começa a domar teu ego, amigo, ou você vai continuar ficando doente. Porque o que te macula, te traz doença, te leva para ter câncer, mal de Parkinson, Alzheimer, é o que? São as doenças do ego. É o orgulho, é a vaidade, é o não perdão, é a impaciência, é a intolerância, é a maledicência. É isso que vai oportunizar a tua doença, que se não for nesta vida, vai ser na próxima. Porque nada do que você faz deixa de estar gravado no seu campo mental. Isso vai ser, infelizmente, utilizado quando você fizer a nova reprogramação estrutural do teu corpo espiritual. Você não pode doar uma coisa que você não tem. Você tem que doar o que você tem. Então, quando você começa a ceder de campo mental para formar a estrutura molecular do campo espiritual, você vai ceder o quê? A mácula, você vai ceder o não perdão, o ódio, e aquilo vai estruturar a tua persona. E aquilo vai estar codificado no teu DNA. A possibilidade de tu repetir é enorme. Puxa, bechara, é quase que uma cilada, Por isso é que você tem que o quê? Trazer à tona. Você tem que confrontar. Quando Krishna é chamado por Arjuna está lá em frente, no campo de Kurukshetra, aí está lá na biga e fala assim, puxa, eu vou guerrear com meus irmãos, com os meus primos, isso é errado, vou chamar Krishna. Krishna, por favor, eu invoco você aqui nesse momento. Krishna aparece, a carruagem lá de fogo e tal, e aí Krishna falou, pô não, o que você deseja? É igual um gênio, E aí Arjuna fala para ele, Krishna, eu estou a ponto de entrar em batalha com meus primos, meus irmãos, que usurparam o meu trono. E eu acho que isso é errado. Krishna olha para ele e fala assim, prepare-se para a batalha. Que batalha é essa? É a batalha que você tem que travar com você mesmo. Quem são teus primos? Quem são seus irmãos? Quem é teu pai? Quem é tua mãe? Aquele que vive mais próximo de você. A tua maledicência, o teu não perdão, a tua impaciência. Esses são teus primos, aqueles que convivem com você.
Então, na realidade, né, o poema épico do Bhagavad Gita, na realidade, é o que? É uma reflexão sobre o cotidiano do ser humano. Porque são essas mazelas que convivem conosco. E você tem que se preparar para a batalha. Por isso Jesus fala, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada. A espada no conceito de justiça. Jesus não veio acomodar os egos. Ele veio incomodar os egos. Por quê? Aí vamos pegar Piaget, né? Quando você vai estruturar o conceito de construtivismo em Piaget, o que ele diz? A única forma de evolução do ser humano é oportunizar o que? O desequilíbrio. E como é que Piaget chega nessa conclusão? Ele foi lá se consultar com o mundo espiritual? Não, ele simplesmente analisou o corpo humano. Ele fala assim, ó, estou parado. Se eu não fizer nada, eu continuo parado. O que eu tenho que fazer para me locomover e avançar? Eu tenho que me deslocar o meu centro de gravidade, e aí quando eu desloco o meu centro de gravidade, eu boto a perna para compensar. Então a única maneira de você produzir desenvolvimento é você produzir movimento. Para você se desenvolver, primeiro você tem que se movimentar. Para você se movimentar, vou tirar você do conforto. Porque quando eu faço isso, ó, eu saio do conforto. Eu saí do estado de maré mansa. Eu saí do estado de repouso. Então você quer ficar no estado de repouso e vai desenvolver espiritualmente? Você não entendeu o que Jesus falou para você. Você leu o Bhagavad Gita e não entendeu o que Krishna fala para Arjuna. Você leu o Srimad Bhagavatam e não conseguiu entender que na realidade o confronto é sim necessário. E o confronto com quem? Com o seu ego. O confronto com as suas mazelas que te trazem o egocentrismo. Achar que você é o centro do universo. Então, essa estrutura é o que Jesus veio nos mostrar. Jesus não veio trazer a paz. Não a paz como nós conhecemos, que era a paz romana. Né? O que Jesus falava assim? Quando falaram, porque tinha o conceito de andar com os romanos. Né? Quando um romano falava assim, cheguei num porto, falava assim, fulano, pegava o cidadão, vambora, você vai andar comigo aqui. E você tinha que carregar a mala do romano. Né? Imagina, o cara, eu nem conhecia o cara mandava tu carregar a mala, tinha que carregar. Então Jesus falava o quê? Não ande 1000 passos com ele, ande 2000. Anda com ele. E mostra para ele que andar com ele não tem problema. Porque essa é a paz romana, é a concordância, a consonância com o ego dos romanos. Anda com ele, mas mostra o seguinte, ó, não me afeta. Eu tenho outra forma de entender o que é a paz. Então a paz que Jesus traz, a paz, o exemplo que Jesus traz, não é o conceito efêmero da materialidade. Ele traz para nós o quê? O conceito da verdadeira paz, que é o quê? A consonância, é a relação de ambientação entre a sua atitude e a vontade do Pai. Essa é a verdadeira paz. Quando eu ajo, quando eu penso, quando eu falo em consonância com a vontade do Pai, eu não me desequilibro, não produzo doença. Toda vez que você age, pensa e fala em contraste, em choque com a vontade do Pai, ou seja, com as leis divinas, você está criando doença para você. Você fala assim, poxa, quais são as leis básicas divinas? Jesus falou para nós, né? Quando se pergunta sobre os 10 mandamentos de Moisés, que é a lei mosaica, Jesus fala assim, não vim destruir a lei, vim dar-lhes testemunho. Quando Jesus fala, não matarás, as pessoas pensam que é só matar o próximo. Não matarás nada. Não matarás nada. Nós nos viemos aqui para ficar comendo boi, porquinho. Os animais não foram feitos para ser nossos alimentos. Está escrito lá, não matarás. Não está assim, não cometerás suicídio ou homicídio. Está escrito isso? Está escrito não matarás. Né? Ramati chega a ponto de dizer que enquanto verter sangue de animal no planeta, nós continuaremos alimentando as trevas. Isso está escrito no livro Magia de Redenção, que é um clássico. Todo mundo que trabalha em Antigoécia tinha que ler esse livro. Magia de Redenção de Ramatiz. Por quê? Porque é verdade, quando a gente verter sangue animal, ou do próprio ser humano, né? Vocês viram a última estatística, nos últimos 10 anos, só com arma de fogo no Brasil, morreram mais pessoas do que em toda a guerra do Vietnã. Em toda a guerra do Vietnã. Nos últimos 2 anos, no nosso querido país, só com
Arma de fogo, não estou falando de acidente, de atropelamento, que o número vai lá para cima. Nós matamos mais do que a guerra na Síria. Enquanto verter sangue do irmão ou de um ser menor, como é o ser dos animais, nós estamos alimentando o quê? Os vampiros, as trevas. Estamos dando força aos dragões. Estamos alimentando o quê? Os magos negros, os bruxos, que estão aí, né? Os coroas estão esvaziando, mas eles continuam jogando. E detalhe, ataque hoje em dia não é mais para fazer mal não, já foi a época. Ataque hoje das trevas é para matar, é real. Ataque hoje das trevas é para matar. Ninguém quer mais te fazer malzinho, prejudicar você no casamento. Não, o cara quer acabar com a sua vida. Né? Não é muito diferente quando André Luiz narra N situações, né? Por exemplo, libertação, né? Entre dois mundos. Quando ele narra as trevas trabalhando, ele deixa claro, e Emmanuel fala isso pra gente, não duvideis das trevas, porque eles são extremamente coerentes. Eles sabem o que fazer, como fazer e quando fazer. Eles sabem como te atacar. Eles estudam exatamente qual é o teu ponto fraco. E quando eles não conseguem acesso direto, eles vão de forma indireta em você. Através do teu primo, do teu irmão, da tua esposa, do teu marido, porque é um momento de desequilíbrio. Então se eu não consigo desequilibrar ele diretamente, porque esse cara só vive orando, e vive no centro espírita, e vive fazendo trabalho de caridade, eu não consigo atacar ele direto, mas eu vou atacar indiretamente. Aí ele vai no teu primo, no teu irmão, na sua mãe, para te desequilibrar. Aí você fala assim, caramba, você não está lidando com bobinho. Nós é que somos bobinhos e viramos verdadeiras fantoches nas mãos daqueles espíritos que sabem fazer muito bem formas de pensamento, sabem inserir chip. Inserção principal de chip, onde é que eles botam o chip? A gente já falou sobre isso. Qual é o local que eles botam mais chips que tem? Aonde? Começa com S. Sushuma. Por que o Sushuma? Porque é o canal central. Você tem 3 grandes canais do corpo sutil do ser humano. Sushuma, Ida e Pingala. Sushuma desce, enterrado dentro da vértebra, da coluna vertebral, e o Ida e Pingala que sobe serpenteando. O caduceu da medicina vem exatamente dessa simbologia, né? Do Sushuma central e do Ida e Pingala que vem serpenteando, que o pessoal fala que é uma cobra, uma serpente. Interage entre os talos energéticos dos chakras até chegar o quê? Na altura do Ajna. Que é outro problema. O centro espírita não consegue ainda entender as relações do que são os vórtices que nós chamamos de chakra. Quando o Leadbeater chamou de centro vital, André Luiz chamou de centro... Não, Leadbeater chamou de centro de força. O André Luiz chamou de centro vital. Mas a unidade é chakra. Quando o pessoal fala, o frontal, no mundo espiritual, né, na doutrina espírita, o frontal mesmo é esse aqui, ó. É o Guru Chakra. É como a gente usa a referência na yoga. Né? Esse chakra aqui é o Ajna. O chakra que comanda os demais chakras é o Ajna, não é o frontal. Até porque o frontal está ligado à glândula pineal. É o Ajna que está ligado à pituitária. E cada chakra tem o quê? O correspondente de uma glândula endócrina e de um plexo nervoso. Né? Se eu for descer o laríngeo, está ligado à paratireoide e à tireoide. Se eu pegar o cardíaco, está ligado ao timo. Então você vai olhando toda a estrutura do corpo sutil, a gente já estudou sobre isso, né? Quando você às vezes vai trabalhar, né, tirando um determinado chip, ou tirando um condensador de um determinado... Você tem que saber que os locais principais é o quê? Entrada, Sushuma e saída. Que faz o quê? A interrupção do fluxo energético. São os locais principais. Aí tem os locais secundários, baço, bom localzinho para botar um chipzinho, né? Alguns, né, colocando no fígado, em pâncreasinhos, né? Mas os principais é o quê? É no Sushuma. Ou na descida, né, onde vai pegar exatamente o que? O chakra da base, ele bota ali na altura do cóccix, insere o chip ali, que faz o quê? Fechando o chakra da base é que te dá o conceito de sobrevivência, instinto, regulagem dos teus sistemas, seja ele sistema nervoso, sanguíneo, periférico, que você pensar, é o chakra da base que controla. Então ele coloca lá ou ele coloca aqui, ó. Nesse material que eu passei para vocês, e está aqui na frente, eu vou avançar, tem um exercício que vem sendo feito com muita propriedade para colocar uma pedrinha de gelo aqui. Porque aqui está aqui, ó, o Atlas, aqui está o crânio, a primeira vértebra que segura o crânio é o Atlas. Né?
tá? Faz parte da cervical, é C1. Então, se você coloca uma pedrinha de gelo aqui por 10, 20 minutos, né, você vai estar dentro de um ponto na acupuntura que a gente chama de Feng Fu. Né? O Feng Fu, na realidade, ele é uma estrutura que dinamiza a polarização por vasoconstricção do Sushumna. Ou seja, ele aumenta o fluxo de energia. Experimenta fazer essa colocação de gelo aqui por 10, 15 minutos para ver o que vai te acontecer. A gente na rua aí, né? O que isso irá fazer no seu corpo? Melhora a qualidade do sono. Porque aumentando o teu fluxo energético, ele aumenta a tua capacidade de produção, principalmente da glândula principal espiritual, que é a pineal. Então você aumenta o quê? A qualidade da produção de melatonina. Melhora o teu humor. E humor é um conceito de líquido também, tá? Melhora o teu sistema digestivo, alivia resfriado, alivia dores de cabeça, dor de dente, qualquer tipo de dor. Ele pode ajudar a melhorar o quê? Doenças respiratórias, doenças cardiovasculares, problemas de tireoide, paratireoide, tensão pré-menstrual, ciclo menstrual, pessoas que têm muitas dores no ciclo menstrual, simplesmente com colocar de uma pedrinha de gelo aqui durante um determinado tempo. Aí você fala assim, poxa, Bechara, não é o quê? Simpatia? Não tem nada de simpatia, é ciência pura. Tá? Ciência e fisiologia do corpo sutil. Por quê? Ele está exatamente na entrada do Sushumna. Na entrada do Sushumna, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar o fluxo de energia. A pineal está mais ou menos aqui. Ó. Se eu pegar ela de trás, ela está aqui. Né? Você tem o encéfalo aqui, né? O mesencéfalo, aí vem o bulbo, e aí entra o quê? Exatamente a relação da medula. Quando entra a medula, imediatamente você tem o quê? A conexão do Sushumna. É por isso que quando você faz um trabalho de energização, né, eu trabalhei numa casa de Ramatiz, que era fundamental, depois que o médico, né, retirou toda a sujeira, colocou toda a energia, ele tinha que fazer o quê? O equilíbrio pelo Sushumna. Então a gente botava a mão basicamente assim, né, canalizando, né, uma polarização de fluidos bem refinados, e você vinha acompanhando, não só com as mãos, mas também com os olhos, criando ideoplastia do fluxo de equilíbrio do Sushumna. Porque o Sushumna vai alimentar o quê? Os talos energéticos de todos os chakras. Então o Sushumna é fundamental no trabalho de qualquer processo de autocura, cura, antigoécia, apometria. Você tem que trabalhar pelo Sushumna. E essa experiência da acupuntura revela exatamente esse fluxo que é constante. Como é que eu posso matar você? Se eu entupir aqui, entupir embaixo, em pouco tempo eu fecho a canalização do chakra da coroa. Aquele filmezinho que eu pedi para vocês verem, Joana d'Arc de Luc de Besson. Quando Joana conversa com Jesus na cela, né? Depois que ela se arrepende, arrependimento. Eu nego repetir o que eu fiz. Por quê? Joana veio com um papinho. Não, porque foi Deus que mandou eu lutar em nome da França. Aí Jesus olha para ela e fala assim, quer dizer que então Deus te deu uma espada, ele vai precisar de você para você lutar em nome dele. É isso mesmo? Aí ela começa a entrar em conflito. Por quê? Quem é a Joana? Quem é a Joana? Encarnação na época de Jesus? Judas. Quando ela fala assim, porque eu estava na defesa da causa, Jesus olha para ela e ri. Eu conheço essa história. Né? Porque era a causa também. Quando Judas entrega Jesus, ele não queria o mal de Jesus. Ele achava que a entrega de Jesus aos romanos ia fazer um levante, principalmente, né, das hordas, vamos dizer assim, militares, né, dos judeus, que eram os zelotes. Os zelotes eram uma espécie de os revolucionários, mas era uma horda de combate. Né? Então ele achava que a prisão de Jesus ia levar o quê? A união dos judeus através do aprimoramento de guerreiros, dos zelotes. E ele estava totalmente enganado. E aí Joana d'Arc comete o mesmo erro. Então aí Jesus cria aquelas ideoplastias, né? Então foi Jesus que jogou uma espada para você? Foi Deus que jogou uma espada para você? A espada caiu do céu. Aí ele cria aquelas ideoplastias. Não seria um combatente que talvez cansado, voltando para casa, jogou a espada fora? Ou quem sabe uma guerra entre dois cavaleiros e um deles deixa a espada cair? Por que você foi criar a sua história para justificar as suas ações? E o ego faz isso. O problema do ego é que ele sempre vai
buscar recompensa. Por que o ego busca recompensa? Porque ele se descompensa. Tudo que quer recompensa, o que é recompensa? Gratidão, agradecimento, reconhecimento. O ego é que busca isso. Por que ele busca recompensa? Porque ele se descompensa. Tudo que se descompensa busca o quê? O equilíbrio. Então, se ele se descompensa constantemente, ele vai buscar o quê? A recompensa. A partir desse momento, quando Joana, caramba, eu errei. Aí Jesus ria. O que Jesus faz? Para que ela vá à fogueira e não sinta dor, fecha o chakra da coroa dela. Ele simplesmente bota a mão aqui, obstrui o sushumna, e em pouco tempo o fluxo de energia para, ela não sente uma dor ao ser queimada. Né? Quando as labaredas começam a fluir, ela é retirada do corpo. Aí você fala assim, então, se eu obstruir, tanto em cima quanto embaixo, o canal central, e os magos negros sabem disso, e é aqui que eles botam condensadores, e condensadores podem ser por acúmulo de células mortas do corpo, né? Você renova o teu corpo humano, praticamente todas as tuas células, em torno de um ano. Em um ano você renova todo o teu corpo, praticamente. Né? Então, se eu faço condensador, e tem mago negro que faz isso muito bem, condensador por acúmulo de células mortas, é aqui o local principal. Ou então, na base da coluna. Fechei o chakra, fechei o sushumna, em pouco tempo eu desenergizo os talos energéticos, em pouco tempo as bocas dos vórtices, dos ciclovórtices dos chakras começam a fechar, em pouco tempo você não consegue trazer o quê? O prana necessário para você fluir vida. E aí você começa a adoecer. Então toda doença vai sempre passar por onde? Pelo sushumna, pelo idá, pelo pingala, pelas nadis. Né? Os grandes manuscritos hindus, onde se traz esse conhecimento, diz que a gente pode ter até 72 mil nadis. As três principais, mas tem outras, e você tem tipos de energia diferentes. Viana, Udana, a gente já fala prana. Prana. Mas além do prana, você tem o Viana, Udana, Apana. São tipos de energia específicos para cada região do teu corpo. O que é a relação que nós, não entendendo, chamamos de cor? Cor não existe. Cor nunca existiu. A cor, na realidade, é uma invenção do ser humano para poder entender o que? Padrões vibracionais diferentes. Né? O vermelho tem uma densidade muito grande. Por quê? Porque o padrão vibracional do vermelho é relativamente baixo. Onde é que você vai encontrar um padrão relativamente baixo? No chakra da base. Só tem 4 nadis. Então o fluxo energético que vem pelo chakra da base é muito alto. Ele só tem 4 nadis. Essas 4 nadis não dão a possibilidade de filtro. É diferente, por exemplo, do chakra da coroa. Que eu falei, nenhum processo obsessivo ou de possessão consegue se apropriar do chakra da coroa. Não existe isso. Tanto é quando você vai desvincular, às vezes trabalhando em antigoécia, você tem que desvincular, ou seja, você vai ter que fazer o desacoplamento entre a entidade trevosa e a vítima, vamos colocar assim. Qual é a melhor maneira de você fazer isso? Simples. Não adianta você ficar fazendo pressa, às vezes ele precisa de um estímulo eletromagnético igual uma pancada. Você vai no chakra ajna, conecta aqui, ó, e desconecta ele. Pum. Normalmente o espírito vai para trás e o paciente ou a vítima vem para frente. Isso não foi 1, 2, 3 vezes que eu fiz, não. Fiz várias vezes, inclusive em palestra pública. Pessoas começam a incorporar, não precisa fazer nada. Eles falam, e começa a orar, amigo, às vezes precisa só de um impacto eletromagnético ali no ajna. Vai no ajna ali, ó, desconecta, pum, imediatamente. Por quê? Porque o obsessor não tem acesso ao chakra da coroa. Ele só tem acesso aonde? Ao ajna. E é aqui que ele vai comandar praticamente todos os outros chakras. É aqui que ele vai fazer os bloqueios do sushumna. Então, uma simples pedrinha de gelo, cubo de gelo, vai te oportunizar esse monte de coisa aí, ó. Aí você fala assim, caramba, né? Falando ainda sobre isso, a gente poderia falar assim, olha, esse livrinho aqui, da Egorina é uma coisa interessante porque o mentor dela é o Dr. Inácio, né? Nada mais, nada menos do Dr. Inácio Ferreira, né? Então, ela que tinha como mentor o Dr. Inácio, ela nasceu com poliomielite, tá? E os médicos falaram assim, minha filha, acabou, tu não vai andar nunca. E o doutor Inácio aparece para ela, uma tremenda manégia, né? A Egorina, e fala assim, minha filha, você tem fé? E a Egorina fala assim, tenho. Você tem muita fé? Tenho. Então você pode se curar. Ela tinha
rompimento da medula, ou seja, a medula terminou aqui e a outra começava aqui. Então, ela tinha um espaçamento na medula, devido ao desenvolvimento da poliomielite, que era fisicamente impossível conectar. E ela segue os conselhos do Dr. Inácio, né? Pega sol de manhã todo dia, porque os sols têm neutrino, que vão polarizar a sua medula num conceito de crescimento, e ela volta a andar. Esse livro aqui todo mundo deveria ler. Porque ele mostra o que é a fé, o que é a capacidade do ser humano, né, com a força da mente disciplinada, conseguir feitos que a medicina até hoje não consegue explicar. A gente já falou, se você ler Bruce Lipton, Collins, né, que são pessoas com nível de doutorado a nível da medicina, que vão hoje descambiar para a medicina holística, todos começam a ver que na realidade a medicina tem que mudar. O maior foco hoje do conceito da medicina é o processo de mudança, entender o ser humano de uma forma holística, entender o todo energético e não entender só o corpo humano. Porque quando eu quero entender só o corpo humano, eu vou ficar querendo tratar doença. Você não trata de doença, amigo. Tem que tratar do doente. Que cada doente manifesta um tipo de doença que tem uma particularidade que às vezes o remédio, o tratamento para um não é o mesmo para o outro. Porque as origens da sequela são distintas, apesar do efeito ser o mesmo. Uma manifestação de um câncer, por exemplo, a gente é tão ignorante, mas tão ignorante, que a gente acha que só existe uma configuração de átomos. Você tem no mundo espiritual narrativas que tem no mínimo 77 configurações diferentes. Como é que a gente conhece o átomo? Núcleo, lá dentro próton e nêutron, os orbitais o elétron. A gente conhece assim, quando fala um átomo, a gente pensa que é isso. Mas existem 77 configurações diferentes fora desse formato. A gente só conhece esse. Então a gente ainda é muito ignorante, principalmente na área da medicina. Quando a gente fala da psiquiatria, então, aí então que o negócio pega fogo, porque muitos psiquiatras acreditam que tudo é o quê? Tarja preta. Se você fizer um estudo dos remédios tarja preta, eles começam a fechar os ciclovórtices dos chakras. Você, na realidade, está não só inibindo a produção natural daquele tipo de estímulo que a pessoa deveria produzir, seja uma enzima, seja um tipo de hormônio, tá? Como você está, na realidade, o quê? Deteriorando. Então, é ida sem volta. Bichar. A medicina, principalmente a psiquiatria, vai ter que rever esse conceito de o que é recomendar remédio. Porque, na realidade, você tem que considerar o corpo sutil. E ainda não consideramos. Isso é um problema sério. Um desses remédios de tarja preta, o Brasil é um dos campeões, né, de utilização. Eu não sei como é que está as estatísticas, mas os laboratórios farmacêuticos dão gargalhadas aqui, né? O mercado dos laboratórios farmacêuticos é muito rentável. Né? Se você simplesmente entender que, por exemplo, o câncer, na realidade, ele é o quê? Uma acidez, né, no teu pH sanguíneo. Se você simplesmente tomar todo dia um copinho de bicarbonato de sódio em jejum, a probabilidade de você desenvolver um câncer é quase que zero. Por quê? Porque o bicarbonato vai te levar ao conceito de alcalinidade sanguínea. E o problema do câncer é o quê? É a acidez do sangue. A acidez do sangue produz o quê? Um desgaste energético na célula e ela começa a perder elétron. Quando a célula perde elétron, ela está... o quê? Está morrendo. Está morrendo. Então, é simples, mas por que ninguém fala isso? Porque isso vai contrariar. Já pensou? Ela até tem câncer. Pois é, toma aqui, ó, meio quilo de bicarbonato de limão também. Bicarbonato de limão também, né? Limão, se você pegar o limão e raspar ele, botar e beber com tudo, ele evita N problemas, né? Devido às propriedades e aos princípios ativos que ele tem de interação com o corpo humano. Como diria os novos aí, médicos holísticos, né? E os caras todos, não tem aprendiz nessa área não. Os médicos holísticos hoje são bons. O cara é médico, mestrado, doutorado, tal. Eles falam assim, toda doença produzida pelo ser humano tem sua cura na própria natureza, seja na flor, seja na planta, seja num tipo de antídoto que pode ser, inclusive, o veneno de um determinado ser, um sapo, né, de uma cobra. Nós é que não conseguimos ainda entender isso. Então, quando a gente sintetiza uma proteína, quando a gente torna sintética um tipo de produto que na realidade substitui uma enzima ou
uma proteína que nós produzimos, você está fazendo o quê? Você está desestimulando aquela produção. Então, a médio e longo prazo, você o quê? Inibir. Porque o corpo humano é inteligente. Quando ele vê que tem uma produção que não é ele que está produzindo, ele, mesmo que ele produza pouco, ele para de produzir. Aí você fala assim, caramba, então eu estou o quê? Piorando a situação. Tá certo? Então, a gente vai entender ainda, ó. Tem algumas coisas que eu coloquei aqui, ó. Você já deve ter ouvido falar. Colocar o gelo, por que o gelo? Porque o gelo, no caso, o quê? Vasoconstricção. Por exemplo, eu tive uma batida aqui agora. Qual é a tendência natural? O vaso sanguíneo incha, né? Junto, o fluxo fica mais lento, porque ele fica maior, como se eu pegasse uma tubulação e aumentasse assim. Como eu estou, né, aquilo maculado, o que acontece? O fluxo vai mais lento. Quando eu boto o gelo, o que ele faz? Ele comprime o vaso sanguíneo. Quando ele comprime, o que ele faz? Ele acelera a velocidade do sangue, não é assim? Por que eu preciso fazer isso? Porque quando eu aumento a velocidade do sangue, eu aumento o quê? A capacidade de oxigenar as células. E quando eu oxigeno as células, eu estou levando o que para ela? Elétron. Quando eu estou levando oxigênio e levando elétron, eu estou o quê? Dando vida à célula. Por isso que quando você vai para uma academia, aí você malha, aí você rompe microfibras, né? Pequenininha. Aí você fala assim, eu estou todo dolorido, não vou, amanhã não vou para academia não. Você está errado, você tem que ir. Por quê? Você tem que aumentar o estímulo sanguíneo naquelas áreas para o quê? Para a irrigação sanguínea levar mais oxigênio e você se adaptar a uma nova realidade. A gente parece que não entende, né? Você vai para a academia e você fica, estou todo dolorido, não, mas eu não vou não. Está errado, tem que ir para poder o quê? Aumentar a quantidade de oxigênio que você vai levar para as células. Então, o gelo que a gente viu lá, ele vai aumentar o quê? Ele faz uma espécie de vasoconstricção, ele interage, né, com a fisiologia do corpo sutil e ele aumenta o quê? O fluxo de energia. Aumentando o fluxo de energia, aumenta a velocidade, ele bombeia, entre aspas, né, com mais velocidade o quê? O Sushumna Idai Pingala. E ele é o quê? É a vertente, é o nascedouro das energias do talo energético de todos os chakras. Aí você fala assim, caramba, um simples colocar. Então, a acupuntura já trabalha com isso há muito tempo. O Feng Fu, né, é conhecido aí, todo acupunturista bom que estudou medicina chinesa conhece essa técnica, né? A gente tem 3 artigos aí, ó. Vocês já devem ter ouvido falar nisso, né? Que a técnica, aportuguesando EFT, né? Que é, na realidade, a técnica de liberação emocional. Interessante como é que eles começaram a tratar isso. Eles começaram, baseado na acupuntura, nos meridianos, eles começaram a entender, isso é real, que para cada tipo de mácula, seja ela emocional ou física, existe um ponto do corpo que, se você tocar, você estimula, tá? Então, por exemplo, sola dos pés, vira e mexe, ai caramba, cheio de dor, tá? Não. Se começar a massagear a sola dos pés, o pé, né, tem todas as áreas, fígado, rins, né, pâncreas, e todas, se você, simplesmente com uma massagem nos pés, você, caramba, eu estou melhor. Né? Então, da mesma forma que tem os pés, existem vários pontos no corpo, na orelha, né, na face, que são o quê? Retentores de estímulos emocionais. Então existe uma teoria, que é originalmente do Roger Callahan, que diz o seguinte, olha, se você conseguir tocar determinados pontos e ao mesmo tempo a pessoa falar em voz alta, que na realidade ela está fazendo a liberação daquele estímulo, no fundo eu estou fazendo o quê? Eu estou despolarizando uma memória emocional que está presente no meu campo mental, que é refletido no meu corpo físico. Deixara, tem efeito, não tem efeito? O princípio da ação, eu entendo, é real. Eu nunca vi. Eu li, essa reportagem saiu na Exame, tá? Mas é muito interessante porque, né, tem alguns terapeutas brasileiros, o André Lima é um dos, né, precursores aqui no Brasil, que começaram a verificar que isso aqui é real. Quando você estimula um determinado ponto, e aí você tem que fazer o quê? Um mapeamento dos meridianos. Normalmente quem vai para essa área é um cara que já tem uma boa experiência com acupuntura, já conhece bem os meridianos, né? Então ele sabe as áreas específicas e fala assim, olha só, essa área aqui, ela pode ser retentora de um tipo de emoção, raiva, ódio. Então ele vai lá e começa a estimular. E ao mesmo tempo o paciente começa a despolarizar aquela voz. Ele vai falando e botando para fora. E à medida que ele vai massageando, e o cara vai falando, aquilo vai o quê? Despolarizando. Deixara, funciona, não funciona? Olha, eu nunca
vi de perto, mas o que eu já li realmente tem um conceito teórico extremamente viável. Tá? Eu, particularidade minha, eu acho que funciona. Mas deve ter, claro que deve ter picareta nesse meio também, como tem em todas as áreas. Mas quando você encontrar alguém sério, tá? Eu acho que essa rodada de EFT funciona. Seria tipo que nem aquele balanceamento muscular que eles falam também, que é cinesiologia, que pega nos pontos aqui, aí ele vai, tipo, como se fala? Deixa a tua energia 100%. Porque no fundo, o que é uma mácula de ódio, de raiva? É um desequilíbrio energético que vai ter que se agregar em algum local. Toda mácula que você produz para você, ele vai encontrar um local para se apropriar, para tomar conta. Fígado, rins, pulmão. Ele vai ter que encontrar um órgão para se juntar. Então, talvez esse equilíbrio cinesiológico tenha o mesmo princípio do balanço energético. A gente leu umas frases também. Olha aí. E a frase seria o despolarizar, né? Exatamente. Aí, Porque o que eu falei. Ele mexe nos pontos também aqui. Pode ser.